Olá a todos, estou participando dessa entrevista. Nesse primeiro momento eu vou me apresentar. Sou o professor Valmir Heckler, sou formado na área do ensino de física, tenho mestrado em ensino de física e doutoramento em educação em ciências e também estou vinculado à Secretaria de Educação à Distância da Universidade Federal do Rio Grande, FURG. Essa entrevista está pautada em 4 questões que me foram feitas e eu vou fazer minha fala pautado nestas questões. A primeira questão é: a tecnologia na escola pode transformar a educação? É importante frisar que a tecnologia ela transforma os modos como nós nos organizamos enquanto sociedade, da forma como nós temos acesso às informações, e ela também, de certa forma, molda a nossa própria cultura, né? A gente pode pensar que, bom, e as pessoas que não têm um acesso direto aos recursos tecnológicos? Essas pessoas, elas são influenciadas quando, por exemplo, estão lá assistindo um telejornal ou até mesmo lendo um jornal. Grande parte das informações desses jornais ou das próprias da imprensa, elas são alimentadas hoje por recursos tecnológicos que incluem pessoas geograficamente distantes. Eles que enviam as notícias, eles enviam informações, um conjunto de registros fotográficos de qualquer canto do mundo. Então, nesta forma, também é influenciado aquele que não tem acesso aos recursos, ou que está lá escutando uma emissora de rádio, que tem sua perspectiva mais interativa, que inclui pessoas que têm recursos tecnológicos, ou aquele que está lendo o jornal. Se eu acredito na questão como essa tecnologia perpassa a escola, a tecnologia dentro do contexto escolar, ela precisa estar associado ao processo metodológico, aos processos educativos. Isso é diferente. A tecnologia por si só não garante uma melhora na aprendizagem. Muito pelo contrário, ela pode atrapalhar o processo da aprendizagem, pois há um conjunto muito grande de informações disponíveis na palma de uma mão de quem tem um smartphone ligado à rede, à internet. Então, nós, para termos esta mudança, também precisa haver uma mudança na perspectiva com as quais nós utilizamos as tecnologias de informação e comunicação dentro do contexto educativo. E isso inclui pensar em como esses recursos tecnológicos e seus potenciais vão ser utilizados enquanto recursos também pedagógicos. Então, há possibilidade sim, hoje a nossa escola já está com um processo de transformação de suas práticas, muito associado às mídias existentes. Mas, por si só, as tecnologias não garantem que aconteça a aprendizagem. Precisa haver, então, um estudo teórico, metodológico e da própria experiência de como implementar esses recursos dentro do contexto educativo. A segunda questão que me é feita, se a tecnologia pode atender às necessidades dos estudantes em geral, frente às diferentes formas de aprender. Veja, que essa pergunta já nos remete a pensar na aprendizagem do estudante ou dos estudantes a partir das tecnologias. Nós soubemos que, sim, as tecnologias podem auxiliar as diferentes formas da aprendizagem. A aprendizagem por investigação a partir das informações disponíveis, a aprendizagem em grupos colaborativos, a aprendizagem a partir de materiais construídos, a aprendizagem a partir do momento em que eu sou desafiado a falar, a escrever, a escutar, né, a interpretar, a comunicar. A aprendizagem que acontece em que eu sou desafiado a interagir com o outro, com os materiais pré-existentes. Então, visualizo como sim, ela pode atender às diferentes perspectivas que existem dentro desse processo da aprendizagem, né? Uma aprendizagem mais individualizada a partir das tecnologias. E a terceira pergunta que me é feita é: existe um senso comum, né, de que as TICs afastam as pessoas? Aí eu me pergunto se você acredita ser possível aproximar os alunos, professores e os processos educativos a partir das tecnologias digitais. Sim,
Essa é uma pergunta que nos remete a pensar que muitas vezes, nos processos em que nós não envolvemos as tecnologias digitais, nós não participamos tão ativamente. Nós não somos convidados a nos posicionarmos, né? Nós não somos convidados a fazer perguntas, nós não somos convidados, às vezes, a interagir. A tecnologia, por si só, não garante esta questão da aproximação. Existem os dois mundos, os mundos em que a tecnologia pode nos afastar, no sentido que ele esteja conectado a diferentes contextos, não aquele contexto da própria sala de aula, o contexto do processo que me foi proposto enquanto ensino, e aquele também em que eu estou possibilitado a escrever. Eu que sou um pouco mais tímido no contexto de sala de aula, posso estar frente à tela de um computador, em um ambiente virtual, e ser desafiado a escrever, a interagir com o texto, fazer perguntas, a interagir com o meu colega, a interagir com outros professores de outros locais geográficos, ou até mesmo com cientistas, né, de outros laboratórios. Então, eu vejo sim que as tecnologias podem tanto aproximar os professores, estudante, também com o processo educativo. Mas, dependendo da forma como a gente utiliza o recurso tecnológico, ele pode nos afastar dentro de um contexto de uma sala de aula. A quarta questão é se a EAD é uma evolução da educação e se essa EAD exige uma maior participação das pessoas que fazem parte dela. Primeiro, reconhecer que a modalidade educativa à distância é educação. Ela é diferente de um processo presencial? É diferente. Então, eu assumo essa postura para dizer que ela é uma educação que busca incluir pessoas geograficamente distantes. Então, ela tem um papel social muito importante. Ela é, na verdade, um processo que, de certa forma, avança também com as tecnologias. A educação à distância, a partir de um livro impresso, é uma determinada metodologia. A educação à distância, a partir de cartas, é uma outra metodologia. Ou seja, as metodologias também avançam conforme o avanço das próprias tecnologias existentes ou co-criadas pela humanidade. Mas o processo atual da EAD, principalmente no Brasil, ela é de um processo que já acontece a partir da internet, né? Então, nós já somos uma educação que utiliza-se dentro desse contexto da cybercultura, ou seja, convivência em espaços que utilizam a rede de computadores e, a partir daí, nós estruturamos os nossos espaços de sala de aula em próprios ambientes virtuais, explorando as tecnologias digitais existentes, explorando essa potencialidade que nós temos nos recursos que a própria web nos fornece. Mas, da mesma forma, em termos todos esses recursos, não é uma garantia de aprendizagem. A aprendizagem depende muito de um processo de envolvimento, de pré-determinação de cada sujeito que dela participa, seja ele o professor, seja ele o estudante. Então, é importante dizer que sozinhos as tecnologias digitais, elas não garantem que o processo de aprendizagem aconteça. Sempre vai envolver os sujeitos que dela participam, da sua forma de envolvimento, da forma como operam as informações que estão sendo disponibilizadas ou co-criadas em conjunto um com o outro. Ou seja, nós, independente da tecnologia, vamos continuar falando, escutando, escrevendo, nos comunicando. E a aprendizagem envolve estes elementos. Então, é importante pensarmos que, tendo os recursos tecnológicos, podemos ampliar a nossa capacidade de escrita, a nossa capacidade de perguntar, a nossa capacidade de leitura e, ao mesmo tempo, com isso, ir transformando as formas de pensamento e também das nossas ações dentro de um contexto de atividades. Quero aqui agradecer ao grupo pelo convite de participar desta entrevista, essa entrevista gravada em vídeo, e daqueles que nos assistem deixar o desafio para irem questionando sobre qual é o papel que as tecnologias de informação e comunicação assumem dentro de um contexto educativo. Desejo a todos vocês ótimos estudos. Muito obrigado.